Porque eu vejo também o seguinte, as drogas ilícitas também, hoje em dia, elas são usadas que nem o álcool. Por exemplo, o cara vai numa festa, bebe álcool, usa cocaína. Lógico, mas a gente sabe ainda que, ou fuma maconha, o que seja. A gente sabe que é ilícita. Mas hoje a facilidade está tão grande que parece ser uma droga lícita, né? E qual o impacto para vocês no tratamento e na recuperação de um dependente químico com essa facilidade toda? E aí pode ser até a droga lícita, né? Mas a ilícita eu acho que é a mais importante no momento. As duas são importantes de serem citadas. Sim. Tá bom? Gostaria de colocar essa ênfase aí sobre a droga lícita e a droga ilícita. Essa facilidade, ela faz com que exista uma demanda reprimida. De números, né? Sem abrir aqui sem dar créditos a ninguém, mas qualquer pessoa pode pegar o seu celular agora e ir no Google e fazer uma pesquisa. Nós temos aproximadamente cerca de 28 milhões. 28 milhões. Isso estou falando de estatística. Tem gente fora dessa conta. Sabemos bem disso. De famílias. Então vamos falar assim, ó, que um membro por família. Estou falando de 28 milhões de pessoas com um problema de dependência de álcool, de droga. No Brasil. Isso. O que essa facilidade faz? Com que aconteça uma demanda reprimida. Como que você faz para cuidar, tratar, lidar com esse tanto de pessoas? O nosso sistema de saúde não comporta o que já tem. Né? Você vai para um postinho ali para passar por um clínico, 3 meses e olhe lá. Com sorte. Se você conseguir. Então, e aí? O que isso faz? Com que você tenha uma demanda muito grande, muita gente que está com problema, que não tem acesso à possibilidade de tratamento, porque pela via pública tem pouca opção de tratamento, as poucas opções que tem, aí é muita gente para pouca, né? Poucas vagas, né? Vamos dizer assim. É pouca. E aí entra a iniciativa privada, que são os centros de tratamentos, os consultórios particulares, né, que tentam aí atender a essa demanda que tem. Então essa facilidade, ela é uma bola de neve que só vai crescendo, 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 e a porta de entrada é muito grande e a porta de saída é muito pequena. Você falou em 28 milhões, eu tinha visto esse dado também. Inclusive havia um dado que no mundo são 200 milhões. Eu achei pouquíssimos, 2 números. Eu não acredito que seja 200, só 200 milhões no mundo. Tá. E 28 milhões no Brasil, eu acho que também é absurdo. Não, tá. Eu colocaria, por experiência de trabalho que eu tenho... Eu até vi 28 milhões, daria 3% da população, 3,7% da população adulta do Brasil. Não. Esse número é irrisório, é irreal, com certeza. Por experiência de trabalho, por conta própria, só eu acrescentaria no mínimo 1/3 a esse número. Não, e na pesquisa eles dizem que fizeram pelo menos uma vez o uso, né? De qualquer substância. Sim. Que fizeram uma vez o uso. Então esse número, eu acho que deve ser umas 5 vezes mais. Pode aumentar isso daí. E aí que tá onde você põe esse tanto de gente. E hoje, se chegar a pessoa em crise, usou muita droga, sei lá, no hospital hoje, qual que é o procedimento hoje no hospital público? Receber, desintoxicar e liberar. E liberar? Não tem. Não tem o que fazer. Não tem recurso, aliás, na verdade, né? Recurso tem. Possibilidades existem, alternativas também. Agora, o que não tem? Uma política que faça com que esse hospital que recebe essa pessoa nessa condição possa dar continuidade. Então, o cara chegou em coma alcoólica no hospital, o que ele vai passar? Por um atendimento, vai ser desintoxicado, estabilizou, alta. Vai para casa. Vai para casa, fazer o quê? O máximo com uma orientação.
no máximo com orientação, porque a continuidade ambulatorial, tratamento, não tem uma política que faça esse caminho. Ó, você chegou aqui nesse estado, então daqui você vai por aqui ou por ali. Então nós ainda não temos... Porque hoje a ferramenta é a involuntária compulsória, só de internação. Que são privadas. Só a privada? De maneira prática e de fácil acesso, sim, porque a pública, ela é burocrática. Então, se você for fazer uma internação compulsória via poder público, isso demanda você ir lá na promotoria, fazer uma solicitação, o promotor vai entrar com pedido, o juiz vai avaliar. Cara, passou o tempo. Muito tempo. E aí eu tô falando de uma pessoa, imagina 3.000 pessoas nessa fila, tendo que fazer esse caminho burocrático para conseguir... E a involuntária? Só para eu concluir. Ah, desculpa. E aí eu consigo uma internação compulsória. E aí eu vou colocar essas 3.000 pessoas aonde? Quantas clínicas de internações... Do poder público? Tem? Aonde? Não existe. Poucas. Tem? Bem poucas, muito poucas. Aqui em São Paulo seriam quanto? Mais ou menos. Não precisa ser exato, só para chutar. Cara, do meu... Tem menos de 10? Do meu conhecimento, menos de 10. Menos de 10. Do meu conhecimento, menos de 10. Muito cidade, pouco. E aí o que sobra? Um braço do poder público, que não é visto desta forma, mas faz esse trabalho de ajuda, que são as instituições privadas, né? As ONGs da vida aí. As comunidades terapêuticas, as clínicas terapêuticas, os centros de reabilitações, que na verdade é quem recebe essa grande demanda. Um maior número de pessoas vão, porque é o caminho mais rápido. Eu estou precisando de uma solução para hoje, não para daqui 6 meses. Então, é a alternativa mais acessível que tem. Hoje, nós temos uma evolução na parte de tratamento, né? Hoje o tratamento está muito mais estruturado do que eu conheci há 20 anos atrás, né? O que nós tínhamos de tratamento há 20 anos atrás, por exemplo? Psiquiatria. Sim. E as instituições que estavam tentando fazer alguma coisa muito bem intencionada, mas na verdade muito mal preparada. Então funcionava mais como local de acolhimento do que propriamente de tratamento. Hoje não, hoje nós estamos muito bem mais evoluídos. Os locais que tratam, eles trabalham hoje com uma equipe multidisciplinar. Então hoje o tratamento ele evoluiu bastante. Não, e a gente, aí quem assistiu o Bicho de Sete Cabeças, né? Falei disso antes. Falou disso antes. Com um cara a respeito disso. E quem não assistiu, assistam, né? Um filme que conta muito a história de como funcionava isso, acho que era anos 70 ali, né? E isso, meados de anos 70. Então, assim, pouca informação, pouco conhecimento, muita gente tentando fazer alguma coisa, não sabendo o que fazer. Pra quem não assistiu, gente, era o mesmo tratamento que dava pra doença psiquiátrica, né? O louco, vamos dizer. A própria psiquiatria naquela época não sabia tratar o paciente que tenha, né, alguma doença, que também mudou de lá para cá, graças a Deus tudo mudou, evoluiu, mas o mesmo tratamento que era dado ao paciente psiquiátrico era o mesmo tratamento aplicado no dependente. Qual é o momento de agir? No início, quando eu identifico, né? Sim. Não naquele momento das hipóteses, será, não. Quando eu tiver informação, a confirmação, é o momento de agir? É o momento de agir. Por quê? Justamente por conta dessa pergunta aí. Hoje, nós estamos falando de tratar a dependência de álcool ou de droga. Daqui 10 anos, talvez a gente não tenha que falar de tratar de dependência de álcool e de droga. Nós tenhamos que falar do tratamento de dependência de álcool, de droga e de uma esquizofrenia. Sim. Porque ela vai desenvolver uma comorbidade. Então hoje eu tenho pode ser que amanhã eu tenha 3 problemas para tratar na vida daquele paciente. A dependência de álcool, de droga, a esquizofrenia e uma cirrose. Você entende? Então, assim, ó, você vai acumulando problemas. Então, por que fazer algo no início? E qual é o problema de se demorar em fazer alguma coisa? Você hoje tem um problema pequeno, amanhã você tem um problema grande. Geralmente, quando a pessoa se interna, ela já deve estar num estado avançado para chegar no nível dele. Ou não? Não.
Não, é isso que tudo seria tão mais fácil se não precisasse chegar a esse estado. Porque qual que é a leitura? Por exemplo, além de fazer o trabalho que eu faço no centro de tratamento, eu também faço atendimento particular. Então, vamos imaginar que uma família me procure. Rogério, eu estou com um problema. Qual é a minha primeira coisa? Mapear esse problema. Entender com quem nós estamos lidando, qual é a real situação. E isso vai fazer com que eu possa dar o melhor direcionamento. Então, existem formas de tratamento que, às vezes, não necessitam de uma internação. A pessoa consegue, dentro do ambiente externo, mesmo ali sem sair do contexto sócio-familiar, se tratar. Mas aí nós estamos falando daquele problema que ainda é pequeno. Início. Porque lá na frente é aí que tá. Só vou conseguir começar a reverter o quadro a partir desse processo de internação que é necessário para você conseguir fazer a pessoa sair do ciclo de compulsão, de obsessão, e ela conseguir funcionar sem a dependência da substância. Tá. Então, né, bom seria que não precisasse chegar. Mas uma vez que chegou nesse estágio, é só a partir disso que eu também consigo colher grandes resultados. Mas quando você diz a pessoa com uma maneira está mais avançada, um usa avançada agora, e outra não. Essa mais avançada, eu fico imaginando as pessoas que já estão. Passou dos 3 anos, como você falou aí, na data inicial, né? Certo. No início do podcast, você falou, já passou dos 3 anos e tudo mais. Mas como que chega essa pessoa que você disse que está na fase inicial? Uhum. Ela usou uma vez ou usou poucas vezes? Como que você identifica que ela está na fase inicial? Eu sei que tem a história do dano também que ela não teve, mas como que você identifica aí? Mapeando essas questões aí. Então, qual é o dano que está acontecendo? Qual é o prejuízo e a demora que tanto o dependente como a família eles têm em fazer alguma coisa por conta dessa leitura. Tá. Então demora muito para perceber o dano. Então assim, tá bebendo muito? Tá, mas ainda tá trabalhando. Então, tá tranquilo. E aquela história que você falou, às vezes não tá dando trabalho nenhum, né? Ele bebe, vai dormir, pronto. Tá fumando maconha? Tá, mas tá na faculdade. Tá tranquilo. Tá cheirando cocaína? Tá. Mas consegue ter vida social, você entende? Então, quando você faz essa leitura do uso e aparentemente não tem um dano, então existe uma aceitação por parte de ambos. Preciso falar isso, né? Por parte de ambos, do paciente e da família. Então, quando que começa a incomodar a ponto de alguém fazer alguma coisa? Quando o dano começa a aparecer. Sim. Então agora ele bebe, mas perdeu o emprego. Não, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Mas você já viu paciente assim que, pô, sei lá, ele usou, sei lá, uma meia dúzia de vezes e já foi procurar uma ajuda? Já tem um paciente hoje, por exemplo, que está completamente comprometido no seu aspecto cognitivo, infelizmente desenvolveu uma doença muito avançado. Com apenas 8 meses de uso de maconha. O cara usou maconha por 8 meses e E já teve problema. E é um problema crônico e irreversível. O cara atravessou o espelho, que é uma linguagem que nós usamos no meio aí, e infelizmente foi e não volta mais. E aí? Atravessou o espelho. Completamente alienado. Com 8 meses de uso de maconha. Então, sabe aquela história? O problema é o crack, não é a maconha? Começa assim. Primeiro tem que existir uma mudança de entendimento, de consciência, de cabeça, porque o conceito de droga começa por aí. O que é uma droga? É toda e qualquer substância que gere alteração no estado de humor ou no estado físico de uma pessoa. Só por essa definição, o conceito é muito amplo, né? Então, como que nós começamos
tratando desse assunto? Falando da importância de entender o que isso gera a curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, você já deu uma informação importantíssima. Quando nós falamos de droga, é fácil alguém pensar nas drogas ilícitas. Sempre, né? Sempre, porque quando falamos de álcool e de cigarro, por ser lícita, a compreensão de que isso é uma droga, de que isso também tem consequências, de que isso também traz dano, essa percepção ela não existe. Então nós a nossa sociedade hoje ela não trata isso como droga. Deveria, porque tem muita coisa acontecendo em relação a essas duas substâncias que você citou. Então como que isso começa? Com essa informação. Estamos falando de droga. Sim. Né? Estamos falando de droga. Lícita, mas não deixa de ser droga. A questão é que, culturalmente falando, socialmente, nós temos muita aceitação, existe muita adesão, existe uma apologia, isso tem um status, o glamour, Glamorização. muito grande em cima disso, É. e isso engole a informação. Então, o status que isso gera e a consequência que isso causa, né, passa muito desapercebido. Então, começa assim, né? Precisamos gerar realmente informação, discussão, um bate-papo, para que as pessoas possam também entender que cigarro e álcool também são drogas. Será que isso também é um nó que pode dar na cabeça? Então vamos lá. Aí precisamos entender que cenário é esse que nós estamos falando, né? Que mãe que é essa que consegue ver o filho que está de posse de droga dentro de uma diretoria a ponto de passar por uma intervenção policial e com essa postura? Então, assim, não está disfuncional? Então, mas a minha pergunta é, se na cabeça do filho, por exemplo, vamos no filho. Entendi. Tá, na cabeça do filho. Na cabeça do filho. Cara, na cabeça do filho A mãe tá é a apoiando. mãe ideal. A minha mãe é a mãe. É isso. E essa mãe tá criando um monstro. Exatamente. Porque ela tá dando uma mensagem para esse filho. Filho, você não tem limite. Faça o que você fizer, a mãe sempre estará do seu lado, mesmo que seja do lado errado. E na hora de quando é pai separado, justamente para não perder, às vezes, o filho, né? Eles fazem esse tipo de coisa, né? Para não perder o filho pro pai, então eu vou agradar, fazer tudo que meu filho quer. Por isso que eu te falei do André, contexto. Porque quando você falou, você falou. Você entendeu que era. Você falou Entendi. do filho. Eu olhei pra mãe. Não entendi. Né? Falei, eu preciso entender como que essa mãe chegou até esse momento da vida. Eu não sei se ela tá lutando para criar esse filho desde que ele nasceu, porque o pai foi embora e ela ficou sozinha com esse rojão e tá tentando fazer o melhor que ela pode, mesmo que seja errado, mas ela tá tentando fazer o seu melhor. E aí eu acredito piamente nisso, mas não deixa de ser errado, mas ela tá fazendo o melhor que ela pode. Então eu não sei em que contexto essa mãe chegou até ali. Então, né, falta aí algumas informações para nós falarmos assim, olha, na cabeça do filho tá tudo certo. Para mim, o mundo ideal para mim se apresentou nesse momento. Eu posso o quê? Qualquer coisa. Porque minha mãe sempre vai estar me apoiando. E essa mãe, por que ela chega desta forma? Será que ela não é fruto dessa família disfuncional que nós estamos aqui falando, que ela está tentando cumprir 2, 3 papéis dentro dessa família? E tô tentando ser o provedor da casa, tô tentando ser a acolhedora da casa, tô tentando fazer tudo. Sim. E tô fazendo o melhor que eu posso. Às vezes a família disfuncional que gerou a separação e ela tá tentando de maneira errada, né? Mas é o que ela consegue, então é difícil você ter um assunto, um papo aberto com seus filhos, né, mais novos, tal, sobre as drogas. Até aí eu digo, até lícita ou não, é importante. É extremamente fundamental, né? Mesmo porque uma informaçãozinha também estatística e importante, é impressionante o número de pessoas que passam a ter contato com drogas dentro de casa.
Porque eu não consigo entender que o contato com a droga começa dentro de casa, porque eu não enxergo o álcool e o cigarro como droga. Isso. E aí eu começo a achar que o contato com a droga acontece no ambiente externo, fora de casa. Por conta desse entendimento que nós estamos falando. Aí o cara fala assim, é um amigo que levou ele a fazer isso. O cara conheceu droga onde? Na rua. Não, mas espera aí, o cara começou a usar droga quando? Quando ele tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos dentro de casa. Bebendo e fumando dentro do ambiente familiar. E aí não tem esse entendimento. Então é importante ter essa discussão dentro de casa? Como? Com o entendimento certo. Né? Desde que aquela família entenda que falar de droga não é falar das drogas ilícitas, é falar da droga no seu contexto geral, e aí sim, estimular a discussão, o bate-papo, esclarecer. Não é o pai bêbado chamar o filho para conversar e falar, filho, não use isso, não faça isso, não fuma maconha, não usa droga, que é errado, e o pai bebendo, ou bêbado. É complicado, né? É complicado, mas é muito mais normal e aceitável do que as pessoas realmente dizem. Não sei se você vai concordar comigo nisso, mas é o que mais acontece. Porque qual que é a cultura do brasileiro quando ele fala de reunião familiar, confraternização, festa? É o quê? A reunião de pessoas, mais o consumo de álcool em si. Então, o quanto que eu tenho alguém com problema, com dependência de álcool dentro de casa, mas eu não enxergo como uma dependência, como um problema, porque não é considerada droga ilícita, ela é aceitável, né? Ela faz parte do contexto e da cultura ali das nossas reuniões. Então, se eu não tenho essa percepção, nem isso acontece. Nem o pai bêbado aparece tentando falar sobre droga com o filho. É normal, tá tudo bem. Todo mundo toma um porre. Quando? Todo dia. Cara, não é normal. Alguma coisa não tá normal.